Olá, a paz gloriosa do Senhor Jesus. Estamos aqui para estarmos abordando mais uma vez esta lição de número 4 da nossa revista Betel, ao qual nós vamos estar abordando um tema bastante profícuo. O verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. E aí, você tem sido submisso à sua liderança? Você sabe o que é servir, estar debaixo de autoridade? É evidente que nos tempos de hoje existem muitos ditos obreiros que têm uma dificuldade tremenda de estarem debaixo de liderança, obedecerem ordens, porque já se acham que sabem demais, acham que conhecem demais, acham que têm tempo de casa demais, tempo de reino demais, e não precisam mais servirem, mas serem servidas, não precisam mais estarem debaixo de autoridade, mas precisam ser a própria autoridade. Nesse sentido, nós vemos hoje pessoas que têm aí procurado ao máximo estarem no cargo maior dentro da igreja, que por hora, a priori, nós entendemos que é o pastor, e nós vemos pessoas que estudam e querem serem pastores a qualquer jeito, de qualquer modo, porque querem mandar, mas não querem ser submissas. E a lição nos aponta para algo tremendo, algo grandioso, que o verdadeiro discípulo ele é submisso. Primeiro, ele é submisso à sua liderança. Você tem sido submisso à sua liderança? O texto áureo está baseado lá na epístola de 3 João, versículo 11. 3 João, verso 11. E o texto de referência é um texto muito conhecido, Evangelho de João, capítulo 13, versos 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ao qual nos aborda a respeito da cerimônia do lava-pés. Mas vamos lá. Nós estudamos para quê? Vou usar essa analogia. Por vezes nós estudamos porque nós queremos progredir, nós queremos crescer. Alguém estuda porque quer ser mestre, alguém estuda porque quer ser doutor, alguém estuda porque quer melhorar a sua posição. Nós incentivamos nossos filhos a estudarem porque nós dizemos para eles, estuda porque nós queremos, né? Você precisa ser doutor, você precisa ser grande, você precisa ser servido, você precisa estar em evidência. E nós, por vezes, falamos para os nossos filhos, dizemos para um amigo, dizemos para alguém para estudar, ou nós mesmos estudamos, porque queremos estar em evidência. Não queremos estar em trabalhos servis. Que trabalhos servis seriam estes? Talvez trabalhar no balcão de um supermercado seja um trabalho servil. Talvez trabalhar como lixeiro, um gari, seja um trabalho servil. Talvez trabalhar como um garçom seja um trabalho servil. Algumas profissões são trabalhos servis que por vezes ninguém quer estar nelas, porque nós não queremos servir. Por vezes as pessoas não gostam de servir, porque servir, a priori, nos traz a ideia de que você vai estar submisso a alguém, vai estar a cumprir ordens. E no reino é justamente assim. No reino nós cumprimos ordens, no reino nós estamos servindo a alguém. Estamos servindo a mesa do Senhor, estamos servindo a mesa do pastor, estamos a servir a mesa dos irmãos, estamos sempre servindo. Mas no evangelho de hoje, ao qual nós estamos vivendo, as pessoas querem servir. Estes dias estava analisando uma rede social, as redes sociais têm muito disso, e vi lá uma certa coisa, uma discrepância, algo terrível. Vi alguém oferecendo um curso de pastor com carteirinha, credencial e tudo mais. E nesta onda, acredito eu, vou embarcar inúmeras pessoas que vão querer comprar este curso, ganhar a carteira, porque as pessoas querem ser pastores, pastoras, querem estar em evidência, querem aparecer, querem mandar. E nesse sentido, hoje, em nossos dias odiernos, quem quer ser submisso? Qual de nós quer ser submisso a uma autoridade? Qual de nós quer estar debaixo de autoridade? Vemos um tempo hoje onde o evangelho todo mundo quer mandar. Todo mundo quer ser pastor. Todo mundo quer estar em evidência, mas por vezes, nem sempre por estar em evidência significa que está sendo útil ao reino. Em que sentido? Nós usamos aí a analogia das profissões, que por vezes as pessoas querem serem doutores, mas por vezes nem sempre o doutor é tão útil em nossas vidas como o gari ou o lixeiro que passa em nossas ruas todos os dias. Note bem,
na sua rua, no seu bairro, se, por exemplo, a prefeitura entrar em greve, o gari entrar em greve, o lixeiro entrar em greve, você vai olhar lá na sua rua, na sua cidade, vai ver lá aquela montoeira de lixo espalhada e você vai se lembrar, poxa, o lixeiro não está passando. Olha só quão útil o lixeiro é no seu dia a dia. E por vezes, você vai ao médico de vez em quando, esporadicamente. Às vezes o lixeiro é mais útil no seu dia a dia do que um doutor na sua vida. Mas nós olhamos sempre para quem está em evidência. Nesse sentido, no reino, é melhor ser útil a estar em evidência. E hoje a lógica se inverteu. Por vezes queremos estar em evidência e não queremos ser úteis. As pessoas querem ser pastores, pastoras, missionários, presbíteros, uma série de coisas. As pessoas querem se assentar no púlpito, querem estar no altar, querem estar à frente da obra, mas por vezes não estão sendo úteis ao reino porque não estão servindo, não sabem servir, não sabem estar debaixo de autoridade. E nesse sentido, é melhor estar em evidência ou é melhor estar debaixo de autoridade? Note bem que hoje nós estamos vendo, hoje em nossos dias, uma migração de crentes que migram de um lado para o outro, de uma igreja para outra. Em que sentido? Porque não consegue se adaptar em um determinado lugar. Nessa igreja o pastor é assim, assado. Nesta igreja o pastor pega muito no meu pé. Nesta igreja o pastor fala isso e isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com a minha vida. Vou para outra igreja, vou para lá, vou para cá. Porque tem dificuldade de servir. As pessoas hoje têm dificuldade em serem submissas. As pessoas querem fazer o que querem, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Querem fazer o que dá na teia e não querem mais servir. Mas a Bíblia nos ensina que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele é servo. Ele aprende que ele precisa servir para ser um servo melhor. E Jesus Cristo, ele nos deu um exemplo aí que extrapola todos os limites. Note bem que no tempo de Cristo, o chão, era bastante empoeirado, não tinha calçada como nós temos hoje, ou paralelepípedo. As ruas não eram calçadas como são hoje, então as pessoas andavam e sujavam muito, os pés ficavam empoeirados. E quando alguém, um senhor, recebia em sua casa um servo, uma pessoa, um amigo, podemos assim dizer, a pessoa recebida, ela chegava na casa de um senhor, de uma pessoa querida, e ela se assentava ali, e as mesas não eram como eram hoje, se assentavam ali praticamente ao chão, e vinha o servo por detrás, e o servo daquela casa, ele vinha por detrás com uma toalha, e vinha com ali aquela bacia com água, ele lavava os pés sem ser percebido por quem estava ali sendo lavado os pés. Ele ia lavando os pés porque ficava por detrás, né? Os pés ficavam virados para trás e eles iam lavando os pés, os servos iam lavando. E não era uma coisa aparentemente evidente, mas era totalmente útil, porque os pés eram lavados, ficavam limpos. Nesse sentido, esta era uma tarefa desprezada naquele tempo, porque era a tarefa de um servo. E Jesus Cristo, ele faz justamente isso. Ele pega uma tarefa de um servo, uma tarefa desprezível, mas extremamente útil ao reino, e ele então começa a lavar os pés dos discípulos, a tal ponto de Pedro se assustar. O Senhor lavar os meus pés? O Senhor sabe que o Senhor é autoridade? Isso é tarefa de servo. Eu não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. E Jesus Cristo falou, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, Pedro. O que Jesus Cristo estava dizendo para Pedro, estava ensinando que todos no reino, não importa o grau, não importa a posição, precisam ser submissos, precisam, de certa forma, lavar os pés uns dos outros, fazer o melhor para o reino, servindo, sendo útil, não estando em evidência. Hoje nós temos cantores, pregadores da mídia que por vezes estão em evidência, mas nunca foram úteis porque nunca foram obedientes. O que adianta estar em evidência se não se é obediente, se não é servo? E nesse sentido, você tem sido servo? Tem sido útil no reino? Ou tem sido mais um que apenas quer estar em evidência? Uma certa feita eu ouvi um relato que me chamou bastante atenção, que um determinado pastor, ele então ali, cansado já de pedir os seus obreiros para fazer evangelismo,
Ele pegou 2 novos convertidos que colocaram a caixa de som nas costas e começaram a subir os morros e começaram a fazer evangelismo. Chegou um obreiro antigo, um obreiro velho, e falou: pastor, o senhor tá louco, o senhor tá maluco? Estava colocando esses obreiros novos convertidos para fazer esse trabalho de evangelismo, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo. Aí o pastor olhou para aquele obreiro antigo e falou assim: você vai fazer? Ele falou: não, pastor. Então não impeça quem está querendo fazer, quem está sendo obediente. Então, nesse sentido, por vezes, nós queremos apenas nos assentar à mesa e sermos servidos, mas não estamos dispostos a servir. Foi necessário Deus levantar 2 novos convertidos para fazer um trabalho que ninguém queria fazer. Pessoas estavam na mesa apenas querendo serem servidas. E no reino é diferente. No reino nós precisamos ser submissos. No reino nós precisamos servir pessoas, nós precisamos amar vidas, nós precisamos estar ali prontos a trabalhar, prontos a obedecer. Nesse sentido, você tem sido servo útil ou apenas tem estado em evidência? Tem sido submisso à autoridade da sua igreja? Que por vezes nós não somos, pensamos que somos. A Líder das Irmãs vai lá com tanto carinho, prepara alguma coisa, prepara o uniforme, e tem sempre um grupo de irmãos ou irmãs que reclamam da cor do uniforme, não estão sendo submissos. O pastor está lá sempre com tanto carinho, preparando, se esmerando para fazer o melhor na obra, e ele lá baixa uma determinação: vamos fazer esse propósito, vamos fazer isso, vamos andar assim. E tem sempre um grupo de obreiros, sempre um grupo de irmãos que fala assim: eu não vou fazer, eu não vou obedecer, eu não vou fazer isso, o pastor está fora da visão. Está sendo insubmisso, não está sendo útil ao reino. Temos sido úteis ou inúteis no reino? Ou apenas estamos em evidência? Apenas estamos assentados na mesa sem fazer nada? Que o Senhor nos ajude a sermos úteis no reino, úteis na obra, a pegarmos o exemplo de Cristo e lavar os pés de quem precisa ser lavado. No reino é sempre o inverso. O maior, por vezes, serve o menor. É sempre assim. Esta é a lógica de Deus. Tem gostado do nosso conteúdo? Eu peço aí encarecidamente para que você deixe o seu like, vai estar nos ajudando. Se inscrever aí em nosso canal, nos ajude a levarmos essa palavra, a IBD, a Escola Bíblica Dominical, de certa forma, estamos levando para muitas outras vidas. Como? Se inscreva em nosso canal. Desde já gostaria de deixar algumas considerações finais. Gostaria de estar agradecendo a alguns apoiadores deste canal, evidentemente a minha esposa Gisele, evidentemente a minha filha Alicia, e também a irmã que está sempre comentando em nossos vídeos, a nossa irmã Rosa Andréia. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em Cristo Jesus. E você também pode estar nos apoiando, deixe aí seus comentários em nossos vídeos, vamos estar aí citando o seu nome em nossos vídeos aí posteriores. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, estudante de teologia, amante da palavra de Deus, professor de escola bíblica dominical em uma igreja local, mas sobretudo servo do Senhor. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em Cristo Jesus.